Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo da nossa série de ansiedade. Hoje eu tô aqui num lugarzinho diferente, gravando esse vídeo para vocês, para que a gente não pare, né, de estar aí colocando conteúdo todos os dias no nosso canal, porque nós estamos criando, né, digamos que uma coleção de vídeos informativos para os nossos pacientes aqui da Veemente e também para todas as pessoas que nos seguem, nos acompanham e precisam aí de informação sobre saúde mental. E eu tô aproveitando esse tempinho que eu tô tendo aqui, vim aqui no cantinho do estúdio, que nós estamos montando um estúdio de podcast aqui na nossa Veemente, mas ainda não está pronto, faltam alguns detalhes, mas eu vim para esse cantinho aqui só para gravar esse conteúdo e não deixar vocês sem essas informações maravilhosas. Nós estamos preparando esses conteúdos para vocês, selecionando, montando esses conteúdos para que eles sejam realmente úteis na vida de vocês, né? Para que eles sejam realmente válidos aí no dia a dia de vocês, seja realmente bacana. Nessa série de vídeos, né, sobre ansiedade, nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à ansiedade, mas nesse primeiro episódio eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é ansiedade, né? Primeiro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês é: você é preocupado? Você é mais ansioso que a maioria das pessoas pela qual você convive? A ansiedade está controlando a sua vida? Ou você que controla a sua ansiedade? Você está perdendo coisas na vida por causa da ansiedade e da preocupação? Isso está te trazendo prejuízos, sofrimento? Gostaria de dizer para você que você não está sozinho. Existem centenas de milhares de pessoas pelo mundo que passam por isso e nós aqui na Veemente sempre acompanhamos. Todos os casos que a gente acompanha sempre tem a ansiedade presente. Ou a ansiedade é o principal diagnóstico desse paciente, ou ela entra como comorbidade desse caso. Todos nós temos ansiedade. A diferença é que ela pode estar sendo um caso clínico, ou ela simplesmente é uma emoção que você não está gerenciando e ela está, digamos que, dificultando a sua vida, mas ainda não está trazendo prejuízo e sofrimento. Existe uma diferença que nessas séries, nos próximos episódios, a gente vai estar explicando e te dando aí vários macetes para você administrar melhor. Mas antes de tudo, você precisa compreender o que é ansiedade. Gente, ansiedade e transtornos de ansiedade são alguns dos problemas psicológicos mais comuns, tá? Causando muito sofrimento e impedindo que as pessoas atinjam seus objetivos e tenham aí uma vida realizada, cheia de significado e feliz. Por quê? Porque a ansiedade ela é paralisadora, ela é um freio de mão. Até porque o cerne dessa emoção, digamos assim, é o medo. E o medo ele trava, né? Então, associado a essa concepção da ansiedade, o que é de fato essa emoção? Mais essa base entrinhada, assim, podemos dizer, nesse sentimento que é o medo, pronto, consegue aí fazer um estrago muito grande na nossa vida. Acompanhe os episódios dessa série, tá? E compreenda como que a ansiedade funciona e conheça esses recursos de como gerir seus sentimentos da melhor forma possível. Vamos começar aqui falando do que é ansiedade, tá? A ansiedade, gente, ele é um sentimento natural da nossa condição humana. Ponto. Isso é uma realidade, não tem como mudar. Todos nós temos ansiedade. A diferença é que alguns estão na condição clínica, outros na condição ali natural da nossa essência, né? Da nossa condição humana. Porém, né, a ansiedade ela sempre esteve presente em nossas vidas desde os primórdios, desde o início da história da criação humana. A gente já vê casos e descrições, relatos sobre sentimentos de ansiedade. Porém, a ansiedade e a preocupação são problemas emocionais comuns, porém, eles não estão sendo vistos assim. Qualquer sinal, qualquer alarme desses dois sentimentos de preocupação e ansiedade, isso já é, digamos, gatilho para a intensificação, a intensidade desses sentimentos. Porque hoje as pessoas parecem que estão acreditando ou pensando que não podem sentir nada. As pessoas têm medo de sentir as coisas. E vocês têm que entender que as nossas emoções são importantes e relevantes e elas existem para nos fazer continuar sendo humanos.
elas que nos trazem a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber e sentir o próximo. Porém, as pessoas ao longo da vida estão com medo de sentir seus sentimentos. E isso vem desencadeando num colapso emocional muito grande, né? Então, assim, a ansiedade, ela é uma emoção experimentada por todos nós, que nos alerta para um possível perigo, né? Ela é como se fosse um alarmezinho. É como um sistema de alarme do nosso corpo e ela é essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a ansiedade nos leva a sair do caminho de um carro se ele estiver vindo na nossa direção, porque nos faz pressupor ali a nossa racionalidade que isso é uma ameaça de perigo. Então, a ansiedade é um sentimento de alarme. Ela faz com que você fique atenta, que você possa olhar e prever coisas para se proteger, né? Por exemplo, quando você vê uma cobra venenosa, a ansiedade nos ajuda a evitar essas situações que oferecem risco à nossa vida. Então, grava isso na sua mente. O sentimento, a emoção da ansiedade é um alarme do nosso corpo para nos levantar a atenção e ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, a emoção, a ansiedade, ela é sim muito, muito positiva. O problema é que quando ela passa para uma outra condição, ela traz prejuízos e a gente vai falar sobre isso mais à frente também, tá? A ansiedade não pode ser extinta totalmente. Muita gente fala assim, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero nem a possibilidade de me ver nessa situação. Gente, não dá. A ansiedade não pode ser extinta totalmente. Ela tem uma função muito importante na nossa vida. O ideal é que nós sejamos capazes de distinguir entre quando a ansiedade está nos ajudando e quando ela está nos prejudicando, tá? Ela passa a ser um problema quando uma ou ambas das afirmações seguintes que eu vou fazer agora para você, vou fazer umas perguntinhas, são consideradas verdadeiras. Por exemplo, a ansiedade está interferindo no seu funcionamento? Você está deixando de ser quem você é por conta da sua ansiedade? Antigamente você falava, você estava se expondo e agora você parou? Vamos avaliar. Se a sua resposta for sim, fique atento. Outra pergunta. Ela causa mais estresse do que a situação precisa? Quando acontece uma situação, alguém chega em você e fala assim, eu preciso falar com você. Essa é típica, essa é padrão, né? Preciso falar com você. Você não dorme. Você fica até no outro dia, meu Deus, dá até um tique em você, um ataque cardíaco. Se a sua resposta for sim para essas duas perguntinhas, é sinal de que você tem um quadro clínico de ansiedade. Mas calma, que eu vou explicar outras coisas que vão te ajudar aí no gerenciamento. Gente, tô com as unhas horríveis. Essa semana minha manicure não conseguiu me atender e eu tô aqui escondendo as minhas mãos. Mas vamos lá, porque o que importa é o conteúdo e eu tô aqui para ajudar vocês. Bom, até perdi meu raciocínio, né? Mas vamos lá. Hoje, né, como nunca, digamos assim, eventos da... meu telefone tocando. Tudo acontece, gente, porque o negócio aqui é ao vivo, a gente tá fazendo tudo, telefone tocando. Mas vamos lá, deixa eu recapitular aqui o meu raciocínio. Hoje, gente, atualmente, né, mais do que nunca, nós estamos enfrentando aí eventos de calamidade, né, provocados por desastres naturais. Nós temos aí essa tragédia no Rio Grande do Sul, que é uma situação que, querendo ou não, aterroriza a gente. E essa situação, vocês podem escrever, vai desencadear crises de ansiedade gigantes. Isso aí, daqui pra frente, vocês vão observar o quanto de crise de ansiedade, de doenças mentais vão surgir como sequelas de tudo que aquele povo está vivendo, e inclusive para nós aqui que estamos acompanhando e tá assustando a gente, porque passa uma insegurança, né? Porém, não é só essas questões, digamos assim, esses eventos de desastres naturais que podem ser desencadeadores de crises de ansiedade. Tragédias também. Vocês lembram da boate lá em Santa Maria? Aquela situação também traumatizou muita gente, desencadeou ansiedade. Aquela cidade ficou anos trabalhando com situações de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é uma crise de ansiedade muito grave. Situações de violência. Ontem, eu acho que passou no jornal,
um caso de um garoto que matou toda a família. Isso também já é um gatilho para desencadear a ansiedade nas pessoas. Terrorismo, tem várias circunstâncias no nosso dia a dia que são gatilhos que acontecem a todo momento. E isso vai nos estimulando, nos conduzindo aí a crise de ansiedade. E também não precisa ser só essas questões, esses eventos trágicos, mas pode ser também coisas corriqueiras do nosso dia. Isso depende muito das nossas crenças, da nossa estrutura, da nossa vulnerabilidade, da nossa resistência, depende de muitas coisinhas. Mas, por exemplo, é, falar em público. Gente, tem gente que entra em crise de pânico, crise de sensação de morte, porque tem que se expor, tem que falar em público. E isso é gatilho. Outras pessoas também têm crise de ansiedade quando vai fazer uma prova. Então são situações que desencadeiam aí muitas e muitas crises. Então a ansiedade, ela pode ter como gatilho eventos traumáticos, né, eventos aí de calamidades, de violência, de situações assim bem letais, mas também como coisas corriqueiras, tá? Outra coisa que eu queria muito falar para vocês é que medo, ansiedade e preocupação, entretanto, não são domínios exclusivos dessas ocasiões aí. Porém, na maioria dos casos, a ansiedade se desenvolve dentro de contextos mais intensos. O que é o contexto mais intenso? Esse contexto, gente, essa intensidade varia de pessoa para pessoa, porque depende muito da sua vulnerabilidade, da sua resistência emocional e do quanto você está frágil. Então, a intensidade varia muito, tá? Mas quando a gente está tendo ali uma sensação de ansiedade, por exemplo, muitas palavras diferentes estão relacionadas à experiência subjetiva de ansiedade. Por exemplo, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela relata: estou sentindo medo, estou com pavor, está me dando pânico, estou com pânico disso, estou apreensiva, um aperto no coração, estou muito preocupada, estou angustiada, estou me sentindo temerosa. Nossa, é um horror tudo que está acontecendo. Estou com terror, isso está aterrorizando a minha mente, o meu coração. Essas palavras todas são usadas para descrever o sentimento de ansiedade, tá? O que eu quero dizer? Que essas palavrinhas levou a considerável confusão e imprecisão no uso comum do termo ansioso. Quando as pessoas estão ansiosas, elas não falam estou ansiosa, estou tendo uma crise de ansiedade. Eles falam, não, estou com pânico, estou com terror, estou temerosa, estou apreensiva, estou com medo. Então as pessoas geralmente dão essa descrição. Por isso que tem vezes que a crise de ansiedade passa batido. Ah, não, senti muito medo e tal. E na verdade, gente, não era só o medo, era uma crise de ansiedade. E crise de ansiedade tem que ser tratada, tá? Como parte da nossa natureza emocional, o medo, ele ocorre como uma resposta adaptativa, saudável a uma ameaça ou perigo percebido para nossa própria segurança, gente, para nossa própria integridade física. Ele serve para alertar os indivíduos de uma ameaça iminente e da necessidade de uma ação preventiva. Você precisa reagir com alguma reação ali, uma ação defensiva. Então, o medo nada mais é do que um mecanismo de proteção. Se nós já entendemos que a ansiedade é um alerta, e agora a gente está começando a entender que o medo é um mecanismo, é uma necessidade, um estímulo, né, que nos leva a ter uma ação defensiva, você percebe que os dois sentimentos são bons, são positivos para nossa integridade, para nossa segurança? Pois é. Então, a ansiedade, o medo, não é de todo ruim. É ruim quando isso está muito mais intenso do que realmente precisa. E isso acontece por diversos fatores, mas um deles é o fato, por exemplo, da gente ter medo de ficar ansioso, da gente ter medo de sentir medo, da gente ter medo de sentir nossas emoções, né? Então, vamos lá. Contudo, o medo, ele pode ser mal adaptado. Esse sentimento mal adaptado, ele ocorre em uma situação, por exemplo, não ameaçadora, ou uma situação neutra, tá? Isso é um exemplo de que os seus sentimentos, tanto de ansiedade quanto de medo, pode estar acontecendo de forma mal adaptada, né?
Por exemplo, quando é interpretado erroneamente como representando um perigo ou ameaça potencial. Às vezes, você vai falar em público, você acha que vai morrer quando você subir naquele palco. Gente, isso é uma situação mal adaptada, com reações mal adaptadas do medo. Porque ao subir em um palco, você não vai morrer. Às vezes você precisa falar, se expor, mas você não vai morrer. Então acaba que a gente tem percepções mal adaptadas que nos levam a essas percepções equivocadas, disfuncionais, que faz com que dispare um sentimento excessivo de ameaça desnecessário, que te leva a uma crise, né? Então, por exemplo, portanto, duas questões são fundamentais para você entender o que é medo e o que é ansiedade. Agora, isso é importante, eu quero que você aprenda isso. O que é o medo e o que é a ansiedade. Gente, o medo... Olha, eu tô com a Bibi aqui, tá, gente? Minha pincheira, nós já tá terminando, tá? Vou mostrar ela para vocês depois. O medo, gente, ele é um alarme primitivo em resposta a um perigo presente, caracterizado por forte excitação e tendência a uma ação. Então vamos lá. O medo é um alarme, é um instinto primitivo. Ele serve para me alertar sobre a possibilidade de um perigo, né? E isso o que ele faz? Qual que é a característica, a manifestação fisiológica desse sentimento? Ele é caracterizado por uma forte excitação, uma tendência a agir. Então, isso é o medo. Agora a gente vai falar o que é ansiedade. A ansiedade, por outro lado, ela é definida como uma emoção orientada para o futuro. E se? E se? E se chover? E se não chover? Ou o famoso e se, né? Caracterizado por percepções de incontrolabilidade e imprevisibilidade. O que isso quer dizer? Pela falta, né, pela falta de condição de controlar e de prever a situação. Existem muitas situações que você não vai ter controle, que você não vai conseguir controlar. Então, essas circunstâncias são as circunstâncias mais desencadeadoras de sentimentos de ansiedade, quando você não tem controle. E se, olha eu de novo, né, fazendo uma situação de previsibilidade. E se você for uma pessoa que necessita dessa previsão para se sentir segura, qualquer situação aí futura, né, qualquer, digamos, eventos potencialmente aí caracterizados por uma necessidade de prever, vai ser gatilho para você ter ansiedade, tá? Outra definição de ansiedade também que a gente encontra muito é que, não da ansiedade, do medo, é que, por exemplo, o medo é um processo cognitivo envolvendo a avaliação de que há perigo real ou potencial em uma determinada situação. Então vamos lá, para ficar mais fácil. O medo é um processo cognitivo envolvendo a avaliação, né, a nossa percepção de que há um perigo eminente ali, real, potencial, que pode aí, alguma situação pode desencadear para nós. A ansiedade, em contrapartida, é a resposta emocional a esse medo. Então, o que a gente faz? A gente vê o medo, há um alarme, desencadeia ali um alarme para uma situação que pode desencadear medo. Aí a ansiedade, logo em seguida, que é o segundo sentimento, aparece, né? E ele faz uma análise, uma previsibilidade e busca uma necessidade ou as possibilidades de controlar esses riscos. Por exemplo, a gente viu uma cobra ali. Já levantei o meu alarme de que existe uma cobra no meu caminho e eu vou ter que passar por aquele caminho, mas tem uma cobra. A ansiedade já vai fazer com que eu desenvolva um mecanismo, né, ali, uma avaliação de que eu preciso passar mais distante, porém atento a ela, para que eu possa passar por ali. Porém, isso me dá ansiedade, porque e se a cobra pular na minha direção? E se ela correr atrás de mim? E se ela me pegar? E se eu não passar? E se eu cair? E se? E se? Vocês estão entendendo o mecanismo, como funciona? Então, o medo é um processo cognitivo envolvendo a avaliação de que há um perigo real ou potencial e uma determinada ação. A ansiedade é a resposta emocional provocada por esse medo. Portanto, o medo é a avaliação do perigo e a ansiedade é o
estado de sentimento desagradável evocado quando o medo é estimulado. Olha isso, gente, legal, né? Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir captar o que desperta medo em vocês e qual é o gatilho da ansiedade para vocês gerenciarem. Essa informação é muito importante. Veja e reveja esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, porque quanto mais vocês entenderem isso, mais fácil vocês vão conseguir gerenciar a ansiedade de vocês. Porque o nosso cérebro precisa de previsibilidade. O nosso cérebro precisa de conhecimento. Então, quando você dá conhecimento para ele, ele busca recursos. Gente, tem um grilo cantando aqui na minha porta, lá do lado de fora. Dá nada, né, gente? É tudo assim, ao vivo e a cores. E nós estamos aí. O medo, né, como avaliação automática básica do perigo, é um processo central em todos os transtornos da ansiedade. Então, você tem que entender que todo mundo que tem um transtorno de ansiedade, o sentimento do medo é o processo central desse transtorno. A gente geralmente tem que identificar o medo, a falta de previsibilidade, a dificuldade que essa pessoa tem de controlar essas ameaças para que ela possa se sentir segura novamente, tá? A ansiedade, por outro lado, descreve um estado mais permanente dessa ameaça, ou a apreensão ansiosa, que inclui outros fatores cognitivos além do medo. Por exemplo, uma aversão, né, percebida. Aí volta lá de novo, não adianta. É a incontrolabilidade, as incertezas, a vulnerabilidade, o sentimento de desamparo, a nossa incapacidade de obter resultados desejados. Então, quando bate uma dúvida, bate uma sensação de que aquela situação você não domina, você não consegue ter controle, vem a nossa querida ansiedade aí. Então, gente, tanto o medo quanto a ansiedade, eles envolvem uma orientação ao futuro, de modo que as questões do famoso e se, né, predominam muito. Por exemplo, eu vou dar 3 exemplos para vocês aí, pra gente falar mais um pouquinho, tá? Pra mim não deixar os vídeos muito longos, tá? E se eu levar uma bomba nessa entrevista de emprego? Aí você começa a pensar, meu Deus, eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas se eu chegar lá e eles não gostarem de mim? E se eu não souber responder? E se? E se? E se me deram um branco durante o meu discurso na faculdade? E se as palpitações do meu coração provocarem um ataque cardíaco? E se eu morrer? E se eu tiver com problema de saúde? E se essa dor que eu tô sentindo no meu estômago for um câncer? E, entende? A pessoa vai, e se, e se, e se, e se. E esses e se, né? Essas possibilidades que a gente dá, eles são reflexos de outro mecanismo, de outros esquemas de crenças que nós temos associados aí uma série de princípios e valores e esquemas que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Ok, vou terminar esse episódio, porque eu tô tentando gravar isso pra vocês, mas no próximo